Geofísica Aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse será nosso 13º Café Geofísica em Casa. O Café Geofísica é um projeto que a gente tem com o objetivo de aproximar o meio acadêmico dos profissionais da área de geofísica. Realizávamos ele normalmente na Universidade Federal de Ouro Preto, e agora, nesse contexto de pandemia, estamos realizando de forma online com maior frequência. Eu vou pedir a todos que deixem ou o áudio desligado ou usem o microfone. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para escrever no chat a dúvida, que no final da palestra a gente vai dirigir elas para o Henk. Também passaremos uma lista de presença no chat, que é muito importante vocês assinam, ajuda muita gente a ter o controle também, e vocês também receberão certificados. Agora eu passo a palavra para o Henk Van Dam, geofísico principal do Southern Geoscience Consultants, em Perth, Austrália, especializado em aplicações em áreas contaminadas, engenharia e hidrogeofísica. Também é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG, atua em investigação de áreas contaminadas, caracterização de barragens, exploração de águas, entre outros. Vai falar um pouco para a gente sobre geofísica aplicada a áreas contaminadas. Muito obrigado, Henk. Obrigado a você. Eu vou começar a apresentação. Na tela inteira. Vocês estão vendo? Sim. Está vendo o meu tá? Certinho. Ok, muito obrigado pela introdução, João. Um grande prazer ficar aqui com vocês. Desculpe muito para meu sotaque. Meu sotaque já era ruim e agora é pior, morando fora do Brasil. Mas vamos tentar. Então, meu objetivo hoje é apresentar uma visão geral do uso de geofísica para investigação de áreas contaminadas. Através de várias aplicações, eu vou introduzir vários equipamentos de geofísica, mas isso vai ser uma introdução rápida desses métodos. Eu não vou entrar em muito detalhe. Mas vai ter algumas partes um pouquinho técnico, mas eu espero que o conteúdo da palestra é de interesse para estudantes e profissionais de várias áreas, não só geofísica. Caso tivesse dúvidas, pode escrever no chat e vamos discutir no final, tá? E antes de começar, eu gostaria fazer uma breve introdução de eu mesmo, da minha empresa e geofísica em geral. Então, eu fiz várias anotações. Normalmente eu não faço, mas eu não teve... Meu português não é tão bom, então eu preciso fazer isso. Às vezes estou olhando aqui embaixo o que eu escrevi. Então, eu sou holandês. Eu formei em área de geografia física. Eu fiz meu mestrado também na Holanda. Depois eu fiz meu doutorado em Amsterdã, na área de geofísica e sedimentologia. Depois mudei para Estados Unidos, onde eu trabalhei em várias posições acadêmicas, mais ou menos 10 anos. Em 2013 eu mudei para a Austrália a primeira vez, onde eu trabalhei na universidade e também como geofísico numa empresa GapEOD, que trabalha com bombas enterradas. Então, uma empresa geofísica que está especializado em detectar metal. E depois, em 2016, eu mudei para BH, onde eu morei uns 3 anos. E nesse período eu trabalhei como bolsista e colaborador, pesquisador no Cefet. Foi um período fantástico. Eu já visitei a primeira vez o Brasil em 2011,
4, eu acho. Eu visitei várias vezes antes, mas essa foi a primeira vez que eu finalmente aprendi a idioma. Então, foi uma ótima experiência. Em 2019, eu mudei de volta para a Austrália, agora em Perth, onde eu trabalho para Certain Geoscience Consultants. Sobre essa foto aqui, até meu colega australiano, ele pensou que foi um Photoshop, mas é um selfie mesmo, com um amigo canguru, que tem aqui bastante. Então, sobre nossa empresa, Certain Geoscience Consultants, nós somos uma empresa especializada em geofísica. Nós temos escritórios em Perth e Toronto, Canadá. Temos 22 geofísicos, 4 especialistas de GIS. E desde 1985, tivemos mais de 1.000 clientes sobre o mundo inteiro. Atualmente, somos com 5 projetos também no Brasil, 3 em Carajás e 2 em Minas Gerais. Todos esses projetos no Brasil agora e também antigamente, ou pelo menos a maioria, foram na área de exploração de minério, que é um foco principal da nossa empresa. Mas também nós trabalhamos com água subterrânea e aplicações rasas, que é a minha especialidade, engenharia, aplicações ambientais. E o tipo de trabalho que nós fazemos é planejamento e gerenciamento de projetos, aquisição de dados, processamento, interpretação, treinamento, como mostrado aqui à direita. Um colega meu está na Carajás para ensinar funcionários locais a usar equipamento geofísico. E também nós fazemos desenvolvimento de softwares. Então, o motivo dessa palestra é que o trabalho em áreas contaminadas tem bastante desafios. Entre esses, todos nós estamos com dúvida o que tem lá embaixo. Como podemos capturar a heterogeneidade do espaço embaixo, né? Mudar essa caixa preta para uma coisa mais informativa. Um dos problemas é que as informações existentes, como mapas, são com erros, são incompletas, está faltando informações e mais. Então, é possível fazer novas observações da superfície, de poços ou de amostragem, mas essas abordagens são limitadas no espaço ou em tempo. E, finalmente, um outro desafio para pessoas trabalhando nessa área é como comunicar resultados efetivamente, né? Portanto, a minha pergunta que eu gostaria de responder é: a geofísica pode ajudar com esses desafios? Primeiro, eu vou dar uma definição muito geral da geofísica. Pode falar, são as investigações não invasivas de condições da e processos na subsuperfície, medindo, analisando e interpretando campos físicos na superfície da Terra. Tem muitas palavras-chave aqui nessa definição, incluindo um que é importante mesmo, não invasivas. Ou seja, caracterizar coisas escondidas que não são acessíveis à observação direta. Um outro palavra-chave aqui são os campos físicos, que é a base do geofísica. Esses campos, na verdade, podem ser vários, incluindo a gravidade, magnético, eletromagnético e ondas sísmicas, por exemplo. E o sinal que nós registramos, que nós estamos analisando e interpretando, o sinal desses campos depende das propriedades físicas dos materiais e anomalias. E uma pergunta que é muito importante perguntar
esses métodos geofísicos vão ter sucesso, vão dar sucesso. E, na minha opinião, essas são perguntas muito importantes. Primeira, você tem que entender que há uma variação de propriedades físicas na subsuperfície que pode ser explorada. Primeira pergunta, se não há, talvez não vai funcionar, ou tem que usar outro método ou outra abordagem. O contraste nessas variações é significativo para ser medido. Segunda pergunta, né? Tem uma mudança muito pequena, talvez a geofísica não funcione. E a última pergunta é os limites da resolução e profundidade do método e a configuração são suficientes. Então, ou seja, eu acho, para mim, uma coisa que é muito importante, um contratante bom, pergunta essas perguntas antes de começar. E um cliente informado também pergunta isso. É uma conversa entre cliente e contratante, tem que incluir esses tipos de perguntas. Então, a parte principal da palestra é sobre alguns estudos de caso. Eu esqueci de traduzir o título. Estudos de casos, aplicações de exemplo e métodos. Então, eu vou falar sobre demolição, remediação, PFAS, uma contaminação moderna, talvez, sobre aterros sanitários, profundidade da rochação e salinidade e contaminação. E através desses exemplos, eu vou introduzir métodos. Então, um canteiro de obras comum para uma consultoria ambiental pode ser assim. Obras relacionadas a edifícios anteriores, estruturas anteriores que devem ser removidas e remediadas. Nessa situação, nós encontramos, por exemplo, canos enterrados, cabos de eletricidade, tanques de gasolina, fundações de edifícios e contaminação. E, como eu já falei, os problemas que nós enfrentamos são os mapas são incompletos e talvez as informações são erradas mesmo. Um método que é bem comum nesse tipo de problema é Ground Penetrating Radar, GPR. E o método é baseado em transmissão de energia eletromagnética em pulsos curtos no solo. Pode usar várias frequências rádio. Depende se você quer ver profundo ou quer ter mais resolução, por exemplo. A energia reflete nas camadas ou objetos contrastantes. Aqui está na imagem embaixo da cara, com o sistema GPR, está vendo, por exemplo, um cano, um círculo lá, que é um objeto, e lá mais para baixo tem um refletor de uma camada. Vou usar meu mouse, talvez seja mais fácil. Aqui, essa aqui é uma camada, e aqui é um objeto de um cano que pode ser investigado. Os materiais, as propriedades contrastantes aqui são, por exemplo, água, textura e material. E a energia propaga no solo e reflete. E a energia que reflete é gravada numa antena receptora na superfície. Quando faz um perfil, você produz uma seção transversal, aqui na direita em cima. Seção transversal, o radagrama, onde você pode ver, você está vendo várias hipérbolas, né? E essas hipérbolas são pedaços de metal, a parte em cima
aqui, esses são metal entre dentro do concreto armado, e aqui embaixo essas hipérbolas maiores são tanques de gasolina. Então, um perfil é coletado bem rápido com um sistema assim, com radar em cima de um sistema com rodas. Quando você faz vários perfis, um ao lado do outro, você pode construir mapas, como você está vendo aqui embaixo à direita. Isso se chama uma time slice. Aqui você está vendo os canos mesmo. Então, benefícios desse método GPR é bom porque é eficiente, não tem impactos no local e também é acessível, relativamente, pelo menos. Coisas negativas, principal, são a atenuação do sinal, pode ser alta, e a profundidade, às vezes, não é muito grande. Um outro método que é usado bastante para esse tipo de problema é magnetometria. O método de magnetometria usa campo magnético da Terra, incluindo força, inclinação, declinação. A contraste que nós medimos são variações induzidas por objetos, geologia, fraturas e mais. E o sensor que nós usamos se chama magnetômetro, que mede o campo total normalmente. Então, isso é um valor alto, mas ele tem esse sensor tem sensibilidade para detectar anomalias bem pequenas. Então, eu vou introduzir uma aplicação mais geológica desse método, interpretação de dados aeromagnéticos para rochas fraturadas. Quando você está olhando uma mapa de dados coletado com um sistema aeromagnético, com campo total, você está vendo alguma coisa assim, com variações bem gerais. Essa é uma área de vários quilômetros X e Y. Mas então você precisa aplicar processamentos para entender mais o que está acontecendo aqui. Então, esse é o campo geral, o campo total, desculpa. Mas você pode produzir derivados. Aqui, a imagem agora é um derivado vertical, chama. E agora você está vendo várias estruturas na mesma imagem. Isso é a mesma imagem. Okay? Agora você está vendo alinhamentos que são origens geológicos. E com conhecimento geológico é possível fazer interpretação e definir áreas de interesse, zonas de interesse, por exemplo, para localizar poços de água. Então, a magnetometria é bom porque é um método rápido, é efetivo, de novo, sem impacto no local, e é acessível também. Talvez aeromagnético não é acessível para todo mundo, mas métodos no chão, andando, são acessíveis. Pontos negativos são a interferência urbana, que faz trabalhando dentro de uma cidade mais difícil às vezes. E outra é que você obteve poucos detalhes sobre a profundidade dos objetos. Próxima slide, eu vou apresentar um trabalho que eu fiz com equipamento que chama gradiômetro. Quando você tem interesse só em coisas rasas, perto da superfície, você não quer coletar campo total, é bom usar 2 sensores numa distância predefinidos, por exemplo, 1 metro. Então, esse foi um trabalho que eu fiz para Environmental Resource Management, uma empresa de consultoria ambiental, ERM, e eu fiz um trabalho numa site industrial que foi onde eles fizeram, estavam fazendo
trabalho de desenvolvimento residencial. E as estruturas acima da terra foram removidas, mas eles não sabiam o que teve lá embaixo. Então, o escopo meu foi para localizar alguns tambores de metal, um ponto muito específico, mas também identificar outros objetos de interesse. Então, eu usei esse equipamento de radiometria para focar em objetos rasos só. E eu usei uma amostragem densa, 10 Hz na linha, que é 10 amostragens do campo magnético cada segunda, 10 amostras cada segunda, e também 1 metro entre linhas. Aqui à direita você está vendo o resultado com as linhas de coleção e o gradiente magnético. Eu vou tirar essas linhas da coleção e esse é o resultado. Então, depois você tem que interpretar, mas nesse caso não foi tão difícil, mas eu vou te mostrar o que tem aqui. Tem várias fundações de tanques, esses círculos, tem uma fundação de estrutura, tem cabos enterrados, tem a parte principal que eu busquei, que foram esses tanques de metal e concreto armado. Mostro mais uma vez os dados e interpretação. Então, esse foi um trabalho pequeno, meu dia de coleção de dados. Mas os resultados foram muito bons, porque isso ajudou com o ERM, com planejamento de remediação e poupança de custos. Eu não sei que o poupança é correto. Eu usei, às vezes, Google Translate para achar as palavras, mas custos menos. Esse é o que eu estou tentando de indicar. Ok, segundo aplicação, PFAS. Esses são compostos polifluoroalquílicos. Polifluoroalquílicos. Então, isso é composto moderno, talvez. Não foi sabido o problema com essa contaminação até mais recente. Mas uma das origens dessa contaminação é espumas de combate a incêndios. Ele é persistente, ele é bioacumulativo e ele é tóxico. Então, é material problemático na natureza. Mas o problema para a geofísica, não há contraste com a água. Então, a geofísica não pode detectar isso. Então, não tem um jeito direto para usar a geofísica para investigar PFAS. E isso acontece, na verdade, muitas vezes. Porque também quando você não há contraste significante entre materiais que têm propriedades anômalas, se você não tem contraste significante, também não pode usar a geofísica efetivamente. Mas a geofísica pode ajudar ainda, por exemplo, com obter informações estruturais sobre estratigrafia, profundidade de rochas e fraturas. E também com monitoramento de remediação. Então, eu tenho um exemplo aqui, que é da Austrália, de um aeroporto. E aqui eles descobriram PFAS. A origem do PFAS é bem conhecido. É a leste do Rio, num aeroporto. Aqui é aeroporto, aqui tem um rio. Então, PFAS está entrando aqui nesses pathways, esses jeitos vertical, para a água, para lençol freático.
Mas eles encontraram o contaminante PFS em poços que pessoas usavam no outro lado do rio. Isso foi um problema. Pessoas não entenderam como isso acontece ou acontecia. Um problema que devia ser investigado. Precisava ser investigado. E um jeito que consultorias fazem isso é fazer modelagem hidrológica. Como tem um jeito para PFS entrar na água aqui e chegar nos poços na esquerda. Mas aqui você pode... É óbvio que a seção estratigráfica há muitas transições desconhecidas com perguntas. Tá mudando de um clay de uma areia argiloso para uma areia entre um poço e outro poço. E a transição não é conhecida. Muito bem. Então, você pode pegar, inserir mais perfurações, mais poços, mas isso é muito caro. A geofísica pode ajudar? Essa pergunta, naturalmente, eu acho que sim. Um método que é bem comum ou boa para aplicar nessa aplicação é refração sísmica. Nessa método, nós geramos um sinal acústico, por exemplo, com um martelo aqui à direita. As vibrações da Terra são registradas em geofones e a energia que chega nas geofones é analisado, especificamente a energia que viaja ao longo das camadas. Então, não estamos usando energia que reflete, mas estamos usando energia que está passando ao longo das camadas. E nós usamos essa análise para obter detalhes dos materiais e espessuras. E as características dos materiais que nós obtemos são a velocidade sísmica do material e espessuras das camadas diferentes. Aplicações são várias da refração sísmica, não só estratigrafia, também camadas do solo, lençol freático e profundidade da rocha-seção. Limitações da refração, tem limitações de cada método. Aqui, aumento de velocidade com profundidade é requerido. Esse é comum. A densidade normalmente aumenta com profundidade. Às vezes, não. Se você tem uma densidade que está diminuindo, você não pode imaginar essa camada muito eficiente. Camadas finas também são problemáticas e, às vezes, restrições do site. Aqui tem outro jeito de usar estratigrafia. Esse foi um projeto que eu fiz mesmo. Foi um projeto focado a melhorar a caracterização de aquíferos. Aqui nós usamos dados geofísicas de GPR 3D, bem denso. Nós usamos isso para caracterizar a estratigrafia sedimentar, que você pode ver aqui à direita, no cutout. E também nós usamos um sistema GeoProbe, que é um equipamento de perfuração moderno, que pode ser usado para obter perfis vertical de condutividade hidráulica. Então, nós combinamos esses dois dados para gerar um modelo de hidrofaces. Grupos vertical com características hidráulicas diferentes. E o resultado do projeto foi, nós obtivemos uma melhor parametrização de modelos hidrológicos e, com isso, uma melhor previsão de migração de contaminantes. E esses contaminantes
podem ser invisíveis para a geofísica diretamente, como PFAS. Terceira aplicação é de aterros sanitários. De novo, uma área de trabalhar bem comum para consultorias de engenharia e ambiental. Então, os problemas que nós encontramos lá para conformidade regulatória e desenvolvimento urbano são várias, incluindo se tivesse plumas de lixiviado e que sim, onde eles são, há riscos associados a gasto de aterro, e perguntas básicas: o que foi despejado e onde? O que é a extensão do aterro e profundidade do depósito? Outro que não, aterro, delineação e volume. Coisas que nós não sabemos em aterros é tipo de resíduo, camadas dentro do resíduo, extensão lateral, espessura, propriedades da tampa e se tivesse geomembrana na base, por exemplo. E tipo de equipamento que é usado regularmente é o tipo de equipamento sísmica, que vou discutir no próximo slide. Mas geofísica, em áreas de aterros, geofísica pode explorar várias coisas. Contraste na conectividade, conectividade elétrica, objetos no resíduo mesmo, e contrastes na densidade. Eu vou falar sobre isso rapidinho. Esse é um equipamento sísmica de uma empresa canadense, EcoSeismic, que usa geofones do tipo Landstreamer, que você não precisa puxar dentro do solo, mas que estão ficando acima da terra não sei como chamar isso, que você pode puxar ele com um veículo. Mas o equipamento, o método usado bastante para esse tipo de investigação chama Multi-Channel Analysis of Surface Waves, ou análise multicanal de ondas de superfície, um método sísmico. Então, aqui nós geramos energia acústica de novo, mas aqui nós não estamos interessados em energia que reflete, ou que faz refração. Nós estamos interessados na energia que fica nas ondas de superfície. O que você está vendo aqui no camada de geofones, aqui em cima à esquerda, e que tem vários tipos de energia, de alta frequência e baixa frequência. A energia de alta frequência, ela está amostrando uma parte do subsolo mais raso. A energia com frequência mais baixa, a linha amarela, essa energia de frequência mais baixa, ela está mostrando uma profundidade do solo maior, mais profundo. Então, isso nós chamamos de dispersão. E essa característica, esse comportamento dispersivo, nós usamos isso para criar modelos vertical, o 1D, de velocidade shear. Eu acho que tem uma tradução, mas eu não sei o que é a tradução do shear velocity. Escrevi ou não? Não. Então, nós criamos, aqui no imagem do meio, nós estamos criando modelos vertical dessa velocidade shear com profundidade. Essa é uma medida só. Mas quando você está repetindo isso num perfil, você pode criar seções laterais. E aqui à direita, você está vendo um exemplo disso. Uma seção lateral de variações de velocidade shear por aterro, com velocidades baixas para lixo e velocidades altas para
o matrix, o material fora do aterro. Então, esse método é bom, porque a velocidade shear, a velocidade S, é relacionado a características geotécnicas do material. E esse método também é uma profundidade bom de investigação, e a abordagem é utilizada e aceita amplamente. Uma coisa talvez negativa são os custos, não é o método mais acessível. Mas tem mais um exemplo aqui, é sobre a profundidade de Roche-San. E eu acho que isso talvez não é tão aplicado. Método mais comum é o método sísmica passiva para investigar a profundidade das rochas. Tem outros métodos que às vezes são melhor, como eletroresistividade, o MASW, que eu acabei de discutir. Mas esse método é muito interessante mesmo, e eu quero falar sobre isso com um slide só. Aqui, o método está baseado nesses pontos seguintes. O fonte do sinal é ruído do fundo, incluindo vento, ondas do mar da longa distância e trânsito. E caso há um contraste de densidade entre sedimentos em cima e rochas embaixo, e a contraste é forte e nítido, o movimento horizontal que nós podemos registrar na superfície é diferente do que o movimento vertical. E nós usamos geofones de 3 componentes para gravar por alguns minutos esse ruído. Nós não estamos criando nenhum sinal próprio, nós usamos ruído do fundo. E a diferença entre H e V, visualizado em frequência, produz um pico de ressonância. Você está vendo aqui embaixo na esquerda. Tem um gráfico de valor AHVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio, contra a frequência. Então, isso é gerado através de coleção de dados por alguns minutos. Então, você está vendo aqui um pico numa frequência de mais ou menos 1 Hz. E essa frequência é relacionada à profundidade do contraste. E, então, esse método na Austrália é usado bastante para investigar incisões do canais, do rios, dentro do Roche-San. Você está vendo aqui nesse exemplo embaixo, centro-embaixo. So, esse método é bom, porque é meio rápido, 40 até 60 medidas por dia, com uma equipe de 2 pessoas. Equipamento, meu jeito de escrever não é muito bem, é bastante acessível e não tem impacto no local. E você pode chegar até profundidades até 150 metros, mais ou menos. O negativo é a complexidade local, não pode trazer problemas para a interpretação. Por exemplo, variações laterais ou também transições vertical gradual, quando o contraste final é nítido. Ok, eu vou mudar para a última aplicação. Tem ainda vários slides sobre isso, vários métodos. Salinidade, contaminação e drenagem ácido de mina. Aqui, geofísica é quase sempre muito bom, porque métodos eletromagnéticos e elétricos podem medir a condutividade ou resistividade e massa no espaço e no tempo. E inversão de dados e relações petrofísicas permitem geofísicos estimar a condutância específica, a salinidade, os sólidos dissolvidos na água. Então, tem vários jeitos que nós podemos usar esse conceito. E um dos mais comuns, provavelmente, é Electrical Resistivity Tomography, ERT, tomografia da resistividade elétrica.
E esse método é baseado em inserir uma corrente elétrica através de 2 eletrodos. E a resistência ao fluxo é medida em outros dois outros eletrodos. Nós usamos muitas combinações de eletrodos para produzir modelos de 2D de variações de de resistividade elétrica no subsolo. Então, uma inversão fornece informações, uma inversão dos dados fornece informações sobre o conteúdo de água no solo, salinidade, textura, entre outros. E aqui na direita você está vendo alguns exemplos. Aqui na direita acima, um exemplo de uma investigação de uma área litoral e a transição de água doce a água salgada embaixo. Perfilagem de mais ou menos 500 metros na direção X e mais ou menos 40, 50, 60 metros vertical. E na direita você está vendo um projeto que eu fiz, projeto acadêmico, que estava investigando o uso de água pelas vegetações diferentes. Ele estava repetindo medições numa linha de eletrodos por muito tempo, para várias vezes, e foi possível de mostrar que simplesmente no período chuvoso tem muito água mesmo no solo, período seco tem resistividades mais altas. Mas também nós estamos vendo diferenças entre vegetações diferentes. As árvores estão usando mais água do que grama. E, naturalmente, você pode usar esse tipo de investigação em outras situações. Pensando de investigações de barragens, por exemplo. Então, esse método é bom porque tem ampla aplicabilidade, não só água, também estrutura, profundidade do rocha e outras coisas. Bom profundidade de investigação, repetibilidade é excelente. Então, você pode usar esse método para monitoramento. Talvez negativo é que textura e salinidade produzem o mesmo tipo de resposta. Então, você tem que interpretar os dados com informações faltando, você pode falar assim. E também esse método é pouco lento, relativamente, pelo menos. Então, o próximo método que está usado bastante para mapear salinidade, para mapear drenagem ácido do Minas e outras coisas, é chamado Frequency Domain Electromagnetics. Nesse equipamento, nesse método, nós temos bobinas de transmissão e bobinas de receptor. E um campo primário é transmitido de uma bobina de transmissão. A escritora está acordando. Eu vou fechar a porta, desculpa. Também as pessoas estão chegando no escritório. 6h45, muito cedo. É interessante esse campo primário com solo produz um campo secundário que é gravado numa bobina receptora. E esse, através de uma como chama isso? Através de calibração do equipamento, você pode detectar anomalias de condutividade. Então, esse método é bom porque tem alguns tipos de equipamento. Alguns são eficientes e rápidos, alguns têm alta profundidade. Aqui na direita em cima, tipo EM31 é bem rápido, ou lá embaixo, o EM34 tem boa profundidade, até 60 metros. Mas é devagar, esse aqui embaixo à direita. É possível de mapear salinidade, qualidade da água, e é relativamente acessível. Negativo, de novo, é textura, pode produzir a mesma coisa,
uma mesma resposta do que variações em salinidade. Você obteve poucos detalhes sobre a mudança vertical da condutividade, infelizmente. Então, o último equipamento, o método que quero introduzir, é o método de Time Domain Electromagnetics. Aqui também nós produzimos um campo primário que é transmitido pela uma bobina de transmissão. É um campo secundário que é gerado no solo. Mas aqui, o que nós estamos analisando, registrando, não é campo secundário mesmo, quando a bobina de transmissão está funcionando. Não, nós desligamos rapidinho a transmissão na bobina de transmissão, e o que nós registramos e medir é a queda do sinal depois do desligamento. E para registrar ou medir essa queda várias vezes, nós podemos caracterizar as anomalias. Então, esse método é bom porque você pode fazer inversão de dados para obter modelos 2D, o 3D, o 1D, de condutividade elétrica em massa. Está vendo aqui um exemplo aqui em cima, de uma perfilagem de uma qualidade da água ao lado de um poço resistente. Então, esse tipo de produto é similar com o que nós podemos obter com eletroresistividade, que eu falei sobre antes. E novos sistemas TEM de perfilagem, igual com o sistema LoopTEM, que nós usamos, eles têm os benefícios que eles são rápidos e eficientes, tem uma taxa de amostragem de dados muito rápido, até 75, nós usamos 75 Hz, então 75 medições cada segunda. Então, essa traz uma possibilidade que geofísica chama stacking. Você pode melhorar o ratio entre sinal e ruído. Então, esse tipo de equipamento, Time Domain Electromagnetics, ele traz dados mais ricos. Isso beneficia a interpretação. Um custo negativo pode ser os custos, mais caro de alguns outros métodos. Mas, resumindo, eu tentei de introduzir geofísica para nós geofísicos, apresentar uma visão geral. Geofísica é um método de investigação não invasiva das condições e processos do subsolo. Benefícios de aplicar geofísica podem incluir melhorias na eficiência do projeto, redução de custos, fornecer orientação para trabalhos de perfuração e remediação. Eu vou repetir isso de novo, uma discussão entre contratante e cliente sobre o valor da geofísica é importante mesmo. Você tem que discutir saber antes de começar, se tem variações em propriedades físicas que podem ser exploradas. Você tem que investigar antes de começar se vai ter um contraste suficiente. Um jeito de chegar nessa informação é usar petrofísica, fazer medições no laboratório. E, finalmente, você tem que perguntar se a resolução e profundidade de investigação do método são suficientes. Então, aplicações em áreas contaminadas incluem investigações gerais, detecção de anomalias, informações estruturais do solo, rochas e salinidade, contaminação e drenagem de mina, por exemplo. Então, essa foi a minha pergunta. Eu estou muito feliz que eu cheguei até o final sem perder meu voz. Se você tivessem perguntas ou dúvidas, talvez já escreveu no chat, também podemos fazer bate-papo live. E
você pode me escrever no meu e-mail, o LinkedIn, ou qualquer coisa depois, se você quer. Eu vou diminuir o tamanho do meu slideshow. Ok. Tem alguém de SGA que pode ajudar com perguntas? Claro, claro, a gente pode ajudar. Muito obrigado pela palestra, primeiramente. Deu para entender muito bem. Obrigado por ter feito esse esforço de ter traduzido todos os slides. Feito a palestra, 1 hora de palestra inteira em português para a gente. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Jonathan. Ele perguntou se no exemplo do PFAS, por que não ter contrastes com a água impede o uso da geofísica? Ok, porque para investigar, tem um contraste química, naturalmente, mas não tem um contraste significante que mostra nos campos físicas que geofísicas usam. Densidade, não tem uma variação de densidade, não muda campo magnético, não tem diferença em condutividade específica. Então, porque não tem contrastes físicas que geofísicas usam, geofísica não pode ser usado para investigar direto. Entendi, foi respondido, Jonathan? Boa noite a todos. Com licença, João. Toda. Não vai... Vandão, como você prefere ser chamado, professor? Pode ser qualquer jeito. Lá no Brasil, as pessoas me chamavam Henk. Você pode falar Henk? Henk, boa noite, Henk. Obrigada demais pelo sua apresentação, foi muito bom. Eu coordeno esses meninos, né? Nós ficamos super felizes com o seu aceite, né, de vir fazer uma palestra para a gente, bom demais. Nossa, muito obrigado, foi excelente. Inclusive, são métodos que a gente ainda não tem muito costume. O eletromagnético ele é um pouco mais difícil de a gente ter acesso por causa de equipamentos. Como você mesmo comenta, são equipamentos mais caros, mais difíceis dos levantamentos. A gente tem trabalhado mais aqui com eletroresistividade, magnetometria e gama-espectrometria, né? Sísmica, eu já trabalhei um pouco com sísmica de refração, sim, né? Mas aqui, junto com o grupo, é o que mais a gente tem trabalhado, né? Magnetometria, radiometria e eletroresistividade. Ter essa informação, observar que existem métodos bastante interessantes, como são os eletromagnéticos, seja no domínio do tempo ou do espaço, né? De frequência, desculpa. É muito interessante. Parabéns, foi muito boa a palestra. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Sim, muito obrigado. Como Maria Silva se apresentou, ela é a nossa orientadora. Queria agradecer você de novo, que você se voluntariou a dar essa palestra para a gente, às 5 horas da manhã. Desde as 5h30 a gente está testando os slides, então muito obrigado, foi uma ótima oportunidade para a gente. Obrigado também, Maria Silva, pela participação, por todo o apoio, por estar aqui com a gente mais um café. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei se eu deixei alguma passar. Caso vocês tenham também no decorrer da semana, podem enviar mensagem para a gente na SGA. Dependendo, a gente encaminha para o Henk. Ele pode ajudar a gente a responder as dúvidas de vocês. E parabéns pela apresentação, Henk. Todo mundo aqui no chat está elogiando, não sei se você está vendo. Então, foi muito bom, foi de muito proveito para a gente. Esperamos que um dia você possa fazer essa apresentação presencialmente em Ouro Preto, né? Um pouco longe da Austrália, mas quem sabe? Eu ia viajar para o Brasil em março, não, em abril, estava planejando, mas essa pandemia mudou tudo, né? Então, nós perdemos o voo e ficamos aqui. E talvez, próxima vez, ano que vem, vou visitar de novo. Minha esposa é brasileira, então
Nossa, eu costumo viajar para o Brasil regularmente. Ótimo. Vamos aproveitar essa oportunidade, então. Muito obrigado, viu, professor? E boa noite para todo mundo. Eu peço que vocês assinem nossa lista de presença. É muito importante para a gente ter um controle. E vocês vão receber certificados também. A gente vai passar para o Henrique os nomes também. Enviando de novo no chat. E bom dia para você, Henrique. Bom trabalho. O dia está começando agora, enquanto o nosso está acabando. E muito obrigado novamente pela disponibilização. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, e um bom dia, Henrique. Tenha um bom dia. Muito obrigado. De nada. Tchau, tchau, Henrique. Muito obrigado. Tchau. Bom dia para você. Tchau.